Durante o verão de 1940, o destino da Grã-Bretanha parecia decidido. Do outro lado do Canal da Mancha, Adolf Hitler já havia derrotado praticamente toda a Europa Ocidental. A França havia caído em poucas semanas. A Polônia deixara de existir como Estado independente. Holanda, Bélgica e Noruega também haviam sucumbido diante da máquina de guerra alemã. Agora, restava apenas um inimigo, a Ilha Britânica. Para Hitler, conquistar a Inglaterra era apenas questão de tempo. Antes da invasão terrestre, porém, havia um obstáculo que precisava ser eliminado: a poderosa Força Aérea Real Britânica. Os céus da Inglaterra logo se transformariam no palco de uma batalha que mudaria o rumo da Segunda Guerra Mundial. E no centro dessa luta desesperada, surgiria uma máquina que se tornaria um dos maiores símbolos da resistência britânica. Um caça elegante, extremamente rápido, capaz de realizar curvas que deixavam seus inimigos perplexos. Uma aeronave que conquistou respeito até mesmo entre os pilotos alemães. Esse era o Supermarine Spitfire, mas existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. O avião que ajudou a salvar a Grã-Bretanha quase nunca existiu. Uma sequência de decisões, dificuldades financeiras e desafios técnicos esteve muito perto de impedir sua construção. Se apenas algumas dessas decisões tivessem sido diferentes, a história da Segunda Guerra Mundial poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Hoje, vamos conhecer a incrível trajetória do caça que se tornou uma lenda dos céus, desde sua criação quase improvável até os combates que fizeram dele um dos aviões mais famosos de todos os tempos. Porque o Spitfire não foi apenas uma arma, ele se tornou um símbolo de esperança para um país inteiro. Para entender por que o Spitfire se tornou tão importante, precisamos voltar alguns anos antes do início da guerra. Na década de 1930, a aviação militar estava passando por uma transformação gigantesca. Os antigos biplanos de madeira e tecido, que haviam dominado os céus durante a Primeira Guerra Mundial, começavam rapidamente a ficar obsoletos. Motores mais potentes, novos materiais, melhor aerodinâmica. Tudo indicava que uma nova geração de caças surgiria em breve. Enquanto isso, na Alemanha, Hitler investia enormes recursos para reconstruir sua força aérea, desafiando abertamente as limitações impostas pelo Tratado de Versalhes. Nascia a Luftwaffe, e com ela surgiam aviões modernos que chamavam a atenção dos estrategistas britânicos. Em Londres, o governo percebeu que continuar utilizando caças antigos seria um erro que poderia custar a sobrevivência do país. Era preciso desenvolver uma aeronave completamente nova, mais rápida, mais resistente e capaz de enfrentar qualquer caça que pudesse surgir nos céus da Europa. Foi nesse cenário que um engenheiro chamado Reginald Joseph Mitchell começou a desenhar uma máquina que mudaria para sempre a história da aviação militar. Naquela época, quase ninguém imaginava que aqueles primeiros desenhos dariam origem ao avião que enfrentaria a Luftwaffe nos momentos mais críticos da guerra. Mas Mitchell não queria apenas construir mais um caça, ele queria construir o melhor caça do mundo. Enquanto a Europa observava, quase sem perceber, o crescimento do poder militar alemão, um engenheiro britânico passava dias e noites tentando resolver um problema que parecia impossível. Seu nome era Reginald Joseph Mitchell. Diferente de muitos projetistas da época, Mitchell não tinha experiência em construir caças de combate. Sua reputação vinha de outro tipo de aeronave, hidroaviões de corrida. Essas máquinas disputavam a famosa Copa Snyder, uma competição internacional em que a velocidade era tudo. Para vencer, cada detalhe precisava ser aperfeiçoado. Um pequeno erro na aerodinâmica podia significar a derrota. Foi justamente nessas competições que Mitchell desenvolveu uma obsessão: eliminar qualquer resistência ao ar. Ele acreditava que um avião não precisava apenas ser potente. Precisava cortar o vento como uma lâmina. Na época, muitos engenheiros ainda desenhavam aeronaves com linhas retas e estruturas robustas. Mitchell pensava diferente. Ele imaginava um caça elegante, leve e extremamente eficiente. Mas havia um enorme problema. O governo britânico ainda acreditava que uma grande guerra poderia ser evitada. Por isso, os investimentos em novos caças eram limitados. Mesmo assim, Mitchell continuou trabalhando. Seu projeto começou a ganhar forma com uma característica que se tornaria sua marca registrada. As famosas asas elípticas, à primeira vista, pareciam apenas um detalhe estético.
Na realidade, escondiam um dos projetos aerodinâmicos mais sofisticados já colocados em um avião militar. Aquele formato reduzia o arrasto, melhorava a sustentação e permitia curvas extremamente suaves em alta velocidade. Era uma solução difícil de fabricar, cara e muito mais trabalhosa que uma asa convencional. Mas Mitchell não aceitava fazer concessões. Se queria construir o melhor caça do mundo, cada detalhe precisava ser perfeito. Enquanto isso, do outro lado da Europa, engenheiros alemães trabalhavam em outro projeto revolucionário, o Messerschmitt Bf-109. Sem que soubessem, 2 aviões estavam sendo criados ao mesmo tempo. Em poucos anos, eles travariam alguns dos duelos mais famosos da história da aviação. Mas antes disso, o Spitfire ainda precisava provar que realmente funcionava. E quase tudo deu errado. Era março de 1936. Depois de meses de cálculos, desenhos e testes, o primeiro protótipo finalmente estava pronto. A tensão era enorme. Nenhum computador havia simulado aquele voo. Nenhum programa podia prever exatamente como o avião reagiria. Naquele tempo, a única forma de descobrir era simples: colocar um piloto dentro da cabine e acelerar. O piloto de testes abriu potência. O poderoso motor Rolls-Royce Merlin rugiu pela pista. Em poucos segundos, o avião deixou o solo. Todos prenderam a respiração. Bastaria um pequeno erro estrutural para transformar anos de trabalho em destroços espalhados pelo campo. Mas isso não aconteceu. Logo nos primeiros minutos ficou claro que aquele caça era diferente. Muito diferente. O Spitfire respondia aos comandos com incrível suavidade. Subia rapidamente. Era estável, ágil e, acima de tudo, extremamente veloz para os padrões da época. Os pilotos ficaram impressionados. A aeronave parecia fazer exatamente aquilo que o piloto desejava, quase como se previsse seus movimentos. Era uma sensação rara. Alguns chegaram a descrevê-la como se o avião fosse uma extensão do próprio corpo. A notícia rapidamente chegou ao Ministério do Ar britânico. Pouco tempo depois, uma decisão histórica foi tomada. A produção em série seria autorizada. Naquele momento, ninguém imaginava que aquela assinatura mudaria completamente o destino da Grã-Bretanha. Porque apenas 3 anos depois, a guerra começaria. E o Spitfire finalmente encontraria o inimigo para o qual havia sido criado. Mas havia um problema enorme. O Spitfire era extraordinário, só que existiam poucos. Enquanto as fábricas britânicas ainda tentavam acelerar a produção, a Alemanha já possuía milhares de aeronaves prontas para o combate. A pergunta era inevitável. Será que aquele pequeno caça conseguiria impedir o avanço da maior força aérea da Europa? A hora da verdade. O dia 10 de julho de 1940 amanheceu como qualquer outro para milhões de britânicos. As ruas de Londres começavam a ganhar movimento. Trens partiam das estações. Lojas abriam as portas. Crianças ainda brincavam sem imaginar que suas vidas estavam prestes a mudar. Mas, a centenas de quilômetros dali, dezenas de motores começavam a rugir ao mesmo tempo. Em bases espalhadas pelo norte da França, pilotos alemães recebiam as últimas instruções. O plano era simples. Primeiro destruir completamente a Força Aérea Britânica. Depois dominar os céus. E, por fim, abrir caminho para uma invasão da ilha. Os comandantes da Luftwaffe tinham confiança absoluta. Afinal, aquela estratégia já havia funcionado contra a Polônia, contra a Noruega, contra a Holanda, contra a Bélgica e principalmente contra a França. Por que seria diferente agora? O que eles ainda não sabiam era que encontrariam um adversário muito diferente. Poucos minutos depois, os radares britânicos detectaram um enorme grupo de aeronaves atravessando o Canal da Mancha. As sirenes tocaram. Telefones começaram a tocar sem parar. A mensagem percorreu rapidamente as bases da RAF. Scramble era a ordem para decolagem imediata. Em questão de minutos, dezenas de pilotos correram em direção aos seus aviões. Motores Merlin ganharam vida um após o outro. O chão começou a tremer, e logo uma formação de Spitfires levantava voo. Não havia tempo para medo, nem para planejamento. Cada segundo perdido aproximava os bombardeiros alemães de cidades cheias de civis. Quando os 2 grupos finalmente se avistaram, o céu explodiu em velocidade. O primeiro encontro com o Bf-109, os pilotos alemães logo perceberam que aquele novo caça britânico não era como os anteriores. O Messerschmitt Bf-109 ainda era um adversário extremamente perigoso.
Era rápido, subia com enorme facilidade e possuía excelente desempenho em mergulhos. Mas havia algo que surpreendeu muitos pilotos da Luftwaffe. Quando o combate se transformava em curvas fechadas, o Spitfire parecia dançar no céu. Suas asas elípticas permitiam mudanças rápidas de direção. Muitos pilotos alemães descobriram tarde demais que tentar acompanhar um Spitfire em um combate de curvas podia ser um erro fatal. Diversos relatos escritos após a guerra mostram que muitos ases alemães respeitavam profundamente o caça britânico. Não porque fosse perfeito, mas porque obrigava qualquer piloto a lutar no limite de suas capacidades. Cada combate era decidido por pequenos detalhes. Quem enxergasse primeiro, quem cometesse menos erros, quem mantivesse a calma por mais tempo. Em poucos segundos, tudo podia acabar. O avião que não lutava sozinho. Existe uma imagem muito famosa da Segunda Guerra, a do Spitfire como o grande herói da Batalha da Inglaterra. Ela não está errada, mas também não conta toda a história. O Spitfire dividia o peso dos combates com outro caça britânico, o Hawker Hurricane. Enquanto o Hurricane enfrentava a maior parte dos bombardeiros alemães, o Spitfire era frequentemente enviado para enfrentar o inimigo mais perigoso da Luftwaffe, os caças de escolta, principalmente o Messerschmitt Bf-109. Era uma combinação inteligente. Cada aeronave fazia aquilo em que era melhor. Essa estratégia aumentou muito as chances de sobrevivência da Wehrmacht e começou a frustrar os planos alemães, porque, ao contrário do que Hitler imaginava, a Inglaterra simplesmente se recusava a cair. Mais de 8 décadas se passaram desde que o último Spitfire enfrentou a Luftwaffe nos céus da Europa. Mesmo assim, poucas aeronaves conseguiram atravessar o tempo da mesma forma. Durante a guerra, mais de 20.000 Spitfires foram produzidos em dezenas de versões diferentes. Eles combateram não apenas sobre a Inglaterra, mas também nos desertos do norte da África. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer conhecer a verdadeira história dos tanques, aviões, navios e batalhas que marcaram o maior conflito da humanidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. E agora eu quero saber sua opinião. Na sua visão, o Spitfire foi realmente o caça mais importante da Segunda Guerra Mundial, ou outro avião merece esse título? Escreva sua resposta nos comentários. Eu leio todas elas. Até o próximo documentário.